Olá pessoal, eu sou o professor Messias Flecha do coletivo Unidade para Lutar. Amanhã, dia 31 de janeiro de 2026, nós vamos ter a Assembleia Geral da categoria de Educadores do Estado do Amapá, em particular para discutir pautas dos servidores estaduais. Então a gente está aqui para fazer o convite para que os trabalhadores da educação do Estado do Amapá participem dessa Assembleia, porque é importantíssima a participação de todos nós. Vamos tentar deixar muito claro essa necessidade ao longo desse vídeo, que de novo, mais uma vez eu espero que seja muito curto. Pedimos desculpa inclusive para a nossa base por não ter publicado nenhum chamamento antes, A gente teve dificuldade técnicas, etc., mas isso não vem ao caso agora. Então aqui a convocação para a nossa Assembleia, tem 3 pontos de pauta estabelecidos aqui, que é a ratificação do plano de ação do 2º Conselho Diretivo, reformulação da 0949 e campanha salarial 2026. A gente queria ter oportunidade de debater mais a fundo cada um desses tópicos aqui, mas como é necessário a gente fazer um encaminhamento pontual com relação à questão financeira da campanha salarial, vamos nos limitar basicamente a esse aspecto nesse vídeo. Também quero informar que quem for participar da Assembleia, a gente vai estar elaborando um material com um pouco mais de informações, para que a gente possa discutir inclusive essas outras temáticas no decorrer da Assembleia, tá bom? Então vamos lá. Bem, para que a intenção desse vídeo, companheiros, é apresentar uma proposta inicial para a discussão da nossa campanha salarial. Para isso a gente precisa fundamentar e demonstrar cada vez mais, porque a gente faz isso o tempo todo, ainda tem gente que não acredita que não há uma valorização mais efetiva da nossa categoria por falta de vontade política. Não é à toa que tem categoria dentro do serviço público do Amapá, cujo salário inicial é aquilo que a gente leva 20, 30 anos para receber dentro da carreira. Então é bom que a gente entenda que o processo de valorização ele só vai acontecer a partir de uma luta coletiva, que precisa ser superada pela base dessa categoria, porque a direção que nós temos é uma direção pró-governo, e vai trabalhar pelos interesses do governo, não pelos nossos. Mas isso aí todo mundo já está cansado de saber, então vamos aos fatos objetivos. Só mais uma observação, algumas observações antes da gente ir para os dados, Lembrando que a intenção aqui não é apresentar muitos números para deixar confusa a nossa explicação, porque na verdade tem muitas nuances que a gente precisa discutir. Mas a gente tem que colocar muito claro, primeiro, qualquer discussão com o governo, ela necessariamente precisa partir da abertura de uma mesa de negociação. E quando eu falo mesa de negociação, é com representante da base, eleito em assembleia. Não adianta só a direção governista conversar com o governo, porque vai ser o governo conversando com ele mesmo, e não há negociação que nos beneficie nesse cenário. Então há necessidade da gente na assembleia tensionar para que se forme essa mesa de negociação que vai pautar coisas que são importantes. Por exemplo, a discussão da nossa nota base e do retroativo a janeiro, porque o reajuste do piso nacional do magistério, que é dado anualmente, ele vigora a partir de janeiro, não a partir de abril. Então, se o governo quer fazer data base em abril, ele tem que pagar retroativo a janeiro quando for contemplada a nossa negociação. Mas, obviamente, que a nossa intenção não é essa. A nossa intenção é, de fato, como o retorno às aulas é fevereiro, que a gente propõe que a discussão da data base ocorra no mês de fevereiro e que o reajuste que o governo dê seja retroativo a janeiro, para que a gente possa ter contemplado os 12 meses do ano, não ficar nos iludindo com reajustes que vão acontecer lá em outubro. A gente vai ter outubro, novembro e dezembro, 3 meses de reajuste, e vão perder 9 meses do ano. Bem, muita correria, muita coisa para colocar, mas vamos manter o nosso foco. Então vamos lá. Aqui tem um demonstrativo de 2 situações. Tem 2 valores que a gente precisa dialogar. Esse primeiro valor aqui, que está resumido porque a tabela ficaria muito grande, demonstra que, considerando o reajuste desse ano, que pelo encaminhamento do governo federal, o reajuste do piso foi de 5,4%, e a gente ainda não recebeu o reajuste de 2026, nós temos 141,42% de perda em relação à valorização do piso nacional do magistério desde que ele foi criado em 2009.
né? Porém, como a gente vai considerar que esse ano ainda está em negociação, a gente ainda vai sentar para discutir com o governo, né, o reajuste a ser dado, né, então vamos considerar que até 2025 essa perda é de 129%, 129,05%. Significa dizer então, né, que desde que o piso foi criado nós estamos com uma defasagem salarial da ordem de 129,05%. Nosso poder de compra vem sendo achatado, né, o profissional da educação está cada vez mais um profissional precarizado, a gente já fez essa discussão antes. As novas gerações não querem abraçar a nossa carreira, né? A desvalorização é constante, a gente precisa mudar essa realidade, né? Porém, nós já havíamos decidido em momentos anteriores que a nossa discussão prioritária seria debater a última década, né? Porque é mais plausível que a gente consiga esse reajuste. Então a gente vai estar fazendo uma proposta em duas etapas, né? Considerando somente até o ano passado, né? De novo, como o reajuste desse ano ainda está em discussão, considerando até o ano passado, nós temos na última década 74,86% de perdas salariais em relação ao que foi a valorização do piso nacional do magistério no mesmo período, tá? Então, dada essa realidade, o que a gente está propondo é, para esse ano e para o próximo governo, seja ele qual for, né, a recomposição deste valor da última década, né? E no governo seguinte, o que falta para que a gente consiga a valorização histórica de acompanhar o que foi o piso nacional do magistério desde a sua criação, tá? Então, antes de partir diretamente para a nossa proposta, tá, que eu já vou colocar aqui no próximo quadro, tá, o que nós estamos propondo é isso. Esse percentual aqui é o que vai garantir que a gente possa recompor esses 74,86% da última década, né, nesse ano e mais no próximo mandato, seja ele exercido por quem for, tá? Então, para que isso aconteça, né, essa perda tem que ser recomposta na ordem de 11,83% ao ano, tá? Então, 2026, 27, 28, 29 e 30, 11,83% só para abater aquilo que a gente já tem de perda, né? E para garantir que a gente não acumule novas perdas nesse período, acrescenta-se o valor que foi dado ao piso. Tá? Então, a nossa proposta para negociar com este governo atual, né, do ano de 2026, é que a gente aplique 11,83%. Isso não é uma soma, né? A gente já explicou, não é aula de matemática, mas a gente não multiplica para chegar nesse resultado. A gente não soma, né? Perdão, a gente multiplica, não soma para chegar nesse resultado. Por isso que se alguém fizer uma soma direta vai dizer que não vai dar aquilo, então eu já explico, né? Isso aqui é um produto, tá? Mas para esse ano seria 11,83% no parcelamento da nossa perda histórica, 5,4%, que foi o reajuste do piso. Então, a nossa proposta para 2026 é de 17,87% de reajuste, tá? Que é absolutamente viável. Nós temos estudos que mostram que cabe dentro do orçamento, tá? E antes de passar para qualquer outro ponto, é dizer o seguinte: e aí para os próximos anos, né, para o próximo mandato, essa recomposição, né, acrescida do valor do piso a cada ano, para que a gente não acumule novas perdas, né? Então, esclarecendo que ao final deste processo, né, ao final do próximo mandato do governo do Estado, nós ainda teremos 31% de perda salarial para negociar com o governo seguinte, né? Porque não vamos criar a ilusão de que a gente vai negociar 129,05% de uma hora para outra e vai ser plausível. Obviamente, né, que se essa for uma proposta oriunda do gestor público, não, a gente vai recuperar, nossa, seria um mundo maravilhoso, a gente aceitaria na hora, né? Rasgaria toda a nossa proposta e aceitaria, obviamente, se a do governo fosse melhor do que a nossa, tá? Então, que fique claro que a gente está tentando fazer uma composição viável, que cabe no orçamento que o próprio governo apresentou, né? Para que isso possa, de fato, ser negociado, né? Para que depois desse período a gente pare de falar em recomposição de perdas e comece a falar em valorização de fato do servidor da educação no estado do Amapá. Então a nossa proposta é essa daqui, distribuída dessa maneira, né? Vamos estar na Assembleia amanhã explicando direitinho, tintim por tintim, qual é a viabilidade técnica, né? Né? O orçamento do estado tem crescido, para esse ano passa de 12 bilhões e meio de novo, né? Desde o início do governo, já teve um crescimento muito superior aos reajustes dados à nossa categoria, né? Então é plausível, né? E fica evidenciado, vamos repetir uma informação, né? Porque o governo ainda não postou
o terceiro quadrimestre no portal da transparência, então a gente ainda consolida que até o segundo quadrimestre do ano passado o governo tinha uma folga de quase 700 milhões, né, no orçamento para despesa com pessoal, que não chega a 42% de gasto pelo que está estabelecido na lei de responsabilidade fiscal. Tá? Então o relatório de gestão fiscal do próprio governo mostra que há saúde financeira para que o governo dê esse reajuste. Precisa até agora vontade política. Eu quero voltar para fazer uma última ponderação, que é a seguinte: nós destacamos aqui o 2026, né, que já tem um piso estabelecido, né, e eu acho que seria interessante que nós cobrássemos, né, uma vez que essa proposta seja aprovada em Assembleia, se assim a categoria desejar, que nós encaminhássemos que isso fosse compromisso de cada um dos candidatos que pleiteiam, né, o governo do Estado na eleição desse ano, né, que assumisse o compromisso, né, de manter esse reajuste no próximo ano, e da recomposição fica para a próxima discussão, para o próximo mandato, tá? De mais 31%. Então, companheiro, eu não sei se ficou claro, se ficou confuso, mas essa é a nossa proposta. Quem tiver alguma dificuldade para encaminhar esse diálogo, vamos estar na Assembleia amanhã debatendo, esclarecendo a nossa categoria, porque é essencial que a gente tenha duas armas nessa luta. Uma é a informação, né? A gente não pode cair nessa conversa furada, não tem dinheiro, o governo, o orçamento não cabe. Tá? Cabe, tem saúde, tem folga, faz mais de 1 bilhão todo ano de reserva de contingência, né? Sobra dinheiro no orçamento, tá, do governo na despesa com o pessoal, tem uma margem segura, muito segura, com relação à lei de responsabilidade fiscal. Então há condições plenas de que esse reajuste seja dado. E tem outras ponderações, né? A educação tem recurso próprio advindo do Fundeb, né? O governo, se precisar complementar com o Tesouro, não é o gasto que ele tem com outras categorias, etc. Tá? Então tudo isso aí está batido, né? A gente espera de fato que isso possa ser encaminhado. Então o primeiro elemento é informação. O segundo elemento é ação, companheiros, é participação, né? Infelizmente, pelo descrédito das direções pelegas e governistas, muitos dos companheiros da nossa base têm um certo desencanto com a nossa entidade sindical. Só que não percebe que esse desencanto leva a um prejuízo a nós mesmos, porque se a gente não participa, não atua, não cobra, né, deixa somente a direção governista fazendo a vontade do governo, a gente só vai cada vez mais estar precarizando a nossa carreira, né? Então, o meu convite para os companheiros é que amanhã, dia 31, né, voltando aqui para a nossa convocatória, a partir, recapitulando aqui o horário, cadê? 9 horas, tá? 9h30, na verdade, com segunda chamada às 10 horas da manhã, vamos participar da nossa Assembleia, vamos reivindicar, né, vamos colocar a base na frente desse processo, né, porque senão aí não vem nada. Reclamar em rede social, dizer que está ruim, só falar que essa direção é isso, aquilo, apesar de ser verdade que essa direção é isso e é aquilo, né, não adianta absolutamente nada. A gente tem que arregaçar as mangas e saber que é a nossa carreira, o nosso futuro profissional que está em jogo. Então a gente precisa participar do processo, né, a gente precisa tá inserido nessa luta e reivindicando o que nos é de direito, certo? Então, beleza, pessoal, vamos estar com material amanhã, tá? Vamos todos à Assembleia e vamos já lançar, depois da Assembleia, o próximo programa, que é para discutir o Congresso do Sindicato, que é importantíssimo que a gente esteja atento no que vai acontecer no Congresso do Sindicato esse ano. Precisamos tirar delegado, etc. Mas a nossa prioridade agora é amanhã ter Assembleia, né? A gente precisa estar lá, a gente precisa tensionar a antecipação da database, a gente precisa tensionar que haja uma comissão para estabelecer mesa de negociação com o governo do Estado e apresentar. Pode ser a proposta do coletivo Unidade para Lutar, ou pode ser a proposta melhorada de qualquer outro companheiro que esteja presente amanhã na Assembleia. Tá bom, pessoal? Um abraço, a gente se vê amanhã. Até mais, tchau, tchau.